Olá, vamos lá mais uma aula então, pessoal. Hoje nossa aula 6, né? Nós vamos falar sobre cotas, tá? Então, nós vamos criar aqui o nosso arquivo, né? Nosso novo arquivo, clicando na opçãozinha aqui novo, pegar o AK de ISO, né? Como template, dar um open, ok? E aí, vamos startar algumas configurações, né? Então, por exemplo, aqui embaixo, né? Nos botões de desenhar com precisão, eu vou desligar aqui o Grid Mode, vou deixar ligado aqui o Dynamic Mode, vou deixar ligado o Ortho também, que a gente vai usar ele de forma aleatória, uma hora sim, uma hora não. Vou também deixar ligado os Snaps, tá? Para não ficar toda hora dando Shift botão direito, para não cansar, né? A gente já enjoou de fazer isso nas primeiras lições. Então aqui eu vou só configurar o seguinte, ó, vou dar um clique aqui. Vou vir aqui no Object Snap Settings, né? Pode ser aqui também, mas vamos só para acostumar, né? Fazer um caminho mais longo. E eu vou deixar aqui, ó, Object Snap On. Aí tá aqui o Endpoint, o Midpoint, o Center, Quadrante e o Intersection. Para mim é mais do que suficiente, tá? Talvez até o Perpendicular também, né? E o Tangente, ok? Então, vou dar OK. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, pegar o Line, clicar aqui na tela e vamos puxar aqui uma linha de 100, tá? E dar um ESC. Lógico que a linha vai ficar pequena, vou dar um Z Enter, E Enter de Extends, aproximei a linha, e aí me baseando em cima desta linha, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais alguns objetos. Então eu vou pegar aqui, ó, o Center Radius, e vou marcar aqui um raio de 20, vou pegar aqui o comando Line e vou fazer assim, ó, puxar uma linha aqui de 100 também e vou colocar aqui, ó, arroba, vou puxar aqui 100 menor que 135, que é utilização da coordenada polar. Vou dar um ESC. Se ela conflitar aqui com a outra linha, não tem problema, você pode usar o Move para uma delas e movimentá-las. Tá? Então, Move, seleciona, dá Enter, né? Marca um ponto e marca outro ponto, tá ok? Bom, e aí, gente, é o seguinte. Uma outra coisa também. Eu vou pegar aqui a ferramenta Arc. Vou pegar essa arco de 3 pontos mesmo. Vou marcar aqui, ó, um ponto inicial, tá? Aí vou colocar aqui, ó, um ponto secundário aqui. Vou desligar o F8 um pouquinho, ó. Vou marcar aqui em ângulo, só para mim ter uma ideia mais ou menos de distanciamento aqui para fazer o arco, ó. Olha lá, pode ser um comprimento aqui de um ângulo aqui de 65 graus mais ou menos, ó, como está marcado ali. E aqui o comprimento pode ser de 50, tá? Vou dar um Enter, que eu marco o segundo ponto. E agora vou marcar o terceiro ponto, pode ser aqui também um comprimento de 50, tá? E o ângulo aqui pode ser 14 graus mesmo, tá bom? Só pra gente ter uma ideia, tá? Não precisa fazer exatamente assim. Mas aí eu preciso então dessas informações para começar a fazer o que? O dimensionamento. Vamos trabalhar com cotas agora. Aonde que está isso? Nós vamos adentrar agora no AutoCAD numa área chamada Annotations, tá? Esse grupo Annotations ele está aqui, tá? Onde você tem diversas ferramentas aqui, por exemplo, duas ferramentas de texto, que é a Single Line e a Multiline Text. Nós temos a opção de tabela, dimensionamento e também de colocar linhas de orientação, tá? E aí você também encontra esses comandos aonde? Aqui no Annotate, tá? O Annotate também tem alguns recursos importantes aqui, ok? Bom, uma coisa que é interessante a gente citar antes de começar é o seguinte. Quando eu comecei a dar as aulas de CAD, eu estou me baseando em cima daquilo que hoje nós temos na tela do CAD. Só que às vezes me perguntam assim, né? Professor, mas poxa, eu era da época antiga do AutoCAD e hoje eu não encontro alguns recursos que eu tinha antigamente, né? Esses recursos, eles são difíceis de encontrar. Então, aonde que eu consigo achar esses recursos? Pessoal, é o seguinte, aqui em cima nas Speed Buttons, você clicando aqui, ó, nessa setinha, você vai encontrar aqui algumas opções da Speed Buttons que você pode exibir. E aí você tem um cara aqui chamado Show Menu Bar. Todas as versões do AutoCAD ainda existem a Show Menu Bar, onde tem aquela antiga barra de menus, onde você consegue achar todos os seus recursos de trabalho, ok? Eu me sinto muito tranquilo quando eu estou trabalhando com essa barra de menu também. Por quê? Para quem é antigo no AutoCAD, sente às vezes dificuldade com isso, é disso que eu fui cobrado esses dias aí, tá?
Então eu vou também ensinar a trabalhar agora por aqui, tá ok? Então tanto usando aqui a Ribbon, como a barra de menus também exibida, né? Bom, e aí o que, que nós vamos fazer, né? Trabalhando com as ferramentas de dimensão, então aqui em Annotations, você vai encontrar aqui esse ícone, onde eu tenho aqui, ó, ferramentas para cota linear, aligned, angular, comprimento de arco, raio, diâmetro, cota ordinate, que é para marcar o ponto, a distância do eixo XY em relação a WCS, e o jogged. Então o que, que nós vamos fazer, ó? Eu vou marcar aqui, por exemplo, linear. E aí ele fala aqui para mim, ó, specific o first extension line. Então, onde que eu vou marcar a primeira linha, né, ou ponto de origem, ou a opção selecionar objeto. Então, teoricamente, a cota funciona assim, ó. Eu marco o ponto 1, Object Snap, né? Para quem não ativou, tem que dar o Shift e botão direito, tá? Vou marcar aqui o endpoint só para confirmar, ó. Marco o ponto 2 e eu puxo a cota. Pronto, aqui está a cota, ok? Então, a cota está aqui, foi criada a partir do comando linear. O que é interessante desse comando é o seguinte, ó, independente de onde eu vou puxar o comando, ó, então eu vou lá de novo, ó, linear, tá? E vou marcar aqui, ó, daqui até aqui, ele me puxa 100. Se eu pegar ele de novo, ó, vou dar um Enter para chamar ele, porque foi o último comando que eu tive acesso, ó, marcar daqui até aqui, ó, ele vai me puxar ou essa distância na vertical, ou essa distância na horizontal, porque ela é uma cota linear, ela só trabalha em ângulo 0 ou ângulo 90, tá? Aí, o que que acontece, né? Você vai falar assim, puxa, mas eu queria pegar o comprimento desta linha. Já não é este comando linear que nós estamos utilizando aqui, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu fiz essas duas linhas, né, essas duas cotas, eu vou deletá-las, tá? Vou deletar aqui e aqui, então é fácil, né, só selecionar e deletar, apertar o delete. E aí eu vou mostrar para vocês o outro comando, que é o chamado aligned. Esse comando aligned, ele me permite fazer, sim, a cota em cima da distância que eu marcar, dos dois pontos que eu marcar. Então, quando eu clicar aqui no aligned, eu vou marcar, por exemplo, ó, ponto 1 e ponto 2, ó. E aí, ó lá, agora sim, ó, ele pega exatamente a distância que eu quero, que é de ponto a ponto, ok? Então, é um diferencial. Para ambas as cotas, gente, também tem outra forma de você trabalhar. Vou selecionar aqui, vou deletar, vou selecionar aqui, vou deletar. Também tem a possibilidade de fazer assim, ó. Tanto a linear como a aligned, eu clico no comando, dou um Enter, clico no objeto que eu quero cotar e puxo a cota, ó, tá? Vou pegar aqui o aligned agora, vou dar Enter, vou clicar no objeto e vou puxar, ó. Tá vendo? É uma outra forma, claro que o objeto tem que estar desmembrado para facilitar vocês a seleção, né, ó. Então, olha lá, aligned, Enter, olha lá, marca, puxa, ok? Então, essa é uma forma que eu tenho de poder trabalhar com as cotas, tanto a cota linear como aligned, beleza? Eu vou apagar para não ficar muita coisa aqui na tela, tá? E aí, o que que acontece aqui é o seguinte, ó. Próximo comando que nós temos é o comando angular. Como o próprio comando diz, nos permite o que? Puxar cota de ângulo. Então eu vou clicar aqui no angular, clico na linha 1 de orientação e na linha 2. E aí a terceiro clique que eu vou dar, ó, eu puxo a cota e clico, tá? Aí eu posso puxar a cota aqui, levando o mouse para a direita aqui, ó, aqui, levando o mouse aqui, ó, sentido contrário, ó, cota aqui ou aqui, ó, tá? Olha lá. Ok? Então eu vou puxar a cota onde eu quiser, ó. Então eu quero puxar a cota aqui, ó. Tá? Puxei a cota, legal, tá cotado. E detalhe, tá, gente, ó. Ele dá até a distância para não encostar no desenho, que é questão da norma, né? Não encostar no desenho as cotas, tá? Então essa é a cota angular, bem simples, né? Também nós temos aqui a arc length, tá? Que é comprimento de arco. Por isso que eu pedi para fazer esse arco aqui, ó. É pegar o comprimento desta linha. Então eu pegar esta linha e esticar ela, né? Então eu clico no arco, ó, puxa a cota, ele vai me dar uma distância aqui, ó lá, 103,53 no meu caso aqui. Se eu pegar aqui a cota aligned e puxar, ó, desta ponta aqui, ó, até aqui, veja bem, ó, eu tenho 91,74. Por quê? Porque ele está pegando de ponta a ponta. Então não é esse comprimento que ela está dando, não é comprimento de ponta a ponta, é comprimento real do arco. É esticar essa linha de arco, está dando 103,53, ok? Beleza? Então arc length, né? Comprimento do arco. Depois eu tenho aqui o radius, que é clicar em qualquer arco, ele puxa para mim o raio, tá?
tanto aqui, ó, vou dar um Enter, como foi o último comando que eu acessei, ó, vou dar Enter, vou marcar aqui também. Olha lá, ele me puxa, tá? Vou deixar aqui de propósito pra gente poder ver depois. Além do Radius, eu tenho aqui o Diameter, também eu clico nela, ó, ele vai puxar pra mim o diâmetro, tá? Vou chamar ela aqui de novo, ó. Vou marcar aqui também, ó. Tá? Ele me puxa o diâmetro, né? Tenho, além do Radius e Diameter, a Ordinate. Como eu disse pra vocês, a Ordinate ela é interessante porque ela pega a partir da WCS do 000, ela mostra a distância em X e em Y. Então, se eu pegar aqui o Ordinate e falar, eu quero saber o centro daqui da circunferência, ó, eu clico aqui no centro, ó. E aí eu puxando aqui, ó, eu vou ter a distância que eu tenho tanto para X como para Y, tá? Ó, essa é a distância que eu tenho em X, essa é a distância que eu tenho em Y, ó. Tá aqui a distância. Aí eu vou pegar aqui, vou chamar esse comando de novo, vou clicar aqui, ó, no centro dela, dar um Shift botão direito Center, para pegar certinho o centro, que tá pegando muita referência ali. Olha lá. Então essa é a distância que eu tenho em X, essa é a distância que eu tenho em Y. Ah, eu fiquei na dúvida. Beleza, seleciona a circunferência, botão direito, propriedades, tá? E aí, ó, você tem aqui, ó, Center, ó, Center X, distância do centro do AWCS até o centro dela. Tá dando aqui, ó, 1,506,5674 no meu caso aqui, ó. Tá vendo? No seu caso vai dar outra medida aí. Não sei se tem muita sorte de fazer igual. E a distância no Y, olha lá, 197842. Isso é muito bom para você mapear a peça quando você tem muitas furações nela ou alguma outra coisa que você tem que fazer numa planta baixa, fazer mapeamento de posicionamento de algum tipo de objeto, ok? Então são ferramentas chamadas de Ordinate, né? E a Jogged é para você pegar arcos que tem a extensão muito grande e ficam feios desse tipo aqui, a cota, ó. Então o Jogged, quando você seleciona ele, você faz assim, ó, você clica no arco e aí você vai marcar um centro virtual. O que é esse centro virtual? É um centro que não é esse aqui, ó. Eu vou marcar ele mais pra cá, ó. Pronto, ó lá, marquei o centro. Agora ele vai pedir pra mim o que, ó? Marcar o posicionamento da cota, ó. Então eu vou marcar mais ou menos o posicionamento da cota aqui, ó. E aonde vai estar essa linha de ruptura para dizer que não é o centro original do arco, ó. Que ele está em algum lugar, né? Mas por questões de visualização, não cobriu o desenho, coisas assim, eu tô criando nesta área aqui, ó. Olha lá, o raio é o mesmo que bateu aqui, por isso que eu fiz com a ferramenta raio aqui e fiz aqui para vocês observarem, ok? Bom, essas, pessoal, são algumas das ferramentas de cota que nós temos aqui no AutoCAD, tá? Existem outras ferramentas de cota que você vai encontrar aqui também, ó, no Dimension, tá? Então, ó, você viu comigo algumas já que estão aqui e agora tem algumas outras, tá? Que nós vamos ver agora. Então, para algumas outras, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma escadinha aqui do lado, ó. Vou pegar aqui um line, clicar em qualquer ponto aqui, ó, ligar o F8, se ele já tiver ligado, tudo bem, e vou puxar aqui, ó, 20, vou puxar para a direita aqui, ó, 20, vou dar um ESC, vou selecionar o comando Copy, vou selecionar esses dois objetos, vou dar Enter, e vou selecionar aqui esse endpoint, ó, e vou marcar, ó, endpoint, 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 ok? Faz aí algumas vezes, tá, gente? E aí eu vou pegar aqui, ó, em Dimensions, no menu, eu tenho Quick Dimensions. Então, olha lá, vou clicar no Quick Dimension, vou selecionar todos esses objetos e vou dar Enter. Pronto, ó. O que ele vai fazer, ó? Puxar a cota para mim daqui ou daqui, ó. Então, onde eu posicionar agora, ó, e clicar, ó, pode ser aqui para baixo, aqui para esquerda, ó. Vou dar um clique e ele puxa para mim todas as cotas, ó. Tá vendo? Esse é um Quick Dimension, uma ferramenta muito boa. Eu também posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui no Dimension, puxar uma linear, ok? Marcar deste ponto para este. E aí, me baseando deste ponto para este, eu tenho outras cotas aqui, não tenho? Então, olha só. Eu posso vir aqui, ó, no Dimension, selecionar aqui a opção, ó, Baseline. E aí, olha só, ó, eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. E me baseando por uma linha de chamada, eu tenho aqui as outras cotas criadas. Interessante, né? Vou apagar. E além da baseline, eu também tenho a continue. Que aí, baseando-se em cima da última cota que ele pediu para mim selecionar, ó, eu vou puxando as próximas cotas, ó.
Vai ficar muito parecido agora com o Quick Dimensions, mas lógico que se fosse distâncias diferentes, seria muito mais prático para mim cotar dessa forma aqui. Não é verdade? Então eu vou deletar aqui também, tá? Só para a gente poder ter espaço para trabalhar, ok? É tudo aula ainda laboratorial, estamos aprendendo a como trabalhar com o software, ok? Bom, então nós vimos aqui o Quick Dimension, o linear, o align, o arc length, né? Que é o comprimento de ar, coordinate, o radius, o jogged, o diameter, o angular. Vimos aqui a baseline e a contínua. Aí tem aqui, ó, dimension space, que é espaçamento de dimensões, e dimension break. Então eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui na continue. Continue não, perdão. Desculpa, gente. Na baseline. Opa, baseline. Vou marcar essa cota aqui e vou novamente puxar aqui a cota, ó. Tá? Bom para treinar, né? E aí vou dar um ESC. O que acontece? Ó, eu tenho uma X distância entre eles aqui, ó. Né? Então o que eu posso fazer? Aqui no Dimension, pegando aqui a opção Dimension Space, ó. Ele fala para mim, ó, selecione uma base, uma dimensão de base. Vou selecionar essa daqui. Selecione dimensões que você quer espaçar. Essas daqui, ó. Tá? Então baseado em cima dessa que tá aqui primeira, né, que eu criei, eu vou criar as próximas. Então eu vou dar um Enter. Aí tem a opção automático. E tem, você pode determinar um valor. Por exemplo, eu quero distância entre elas de 10. Não sei se vai dar muita coisa ou menos coisa. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, distância entre elas de 10. Então se baseando por essa, ele ficou 10, 10, 10 e 10. Interessante porque você já padroniza as distâncias. Fica assim, numa estética muito bonita o desenho que você está fazendo. O desenho técnico ele também é estética, né? Para quem é das antigas ainda sabe muito bem do que eu estou falando. Ok, pessoal? Bom, então eu tenho aqui o Dimension, né? Com a opçãozinha aqui, Space e a Break. Então, essa break, gente, ela é o seguinte, ela é uma opçãozinha que é para você quebrar as linhas. Então, eu vou fazer assim, ó. Para facilitar, eu vou pegar aqui o Dimension, Quick Dimension. Vou selecionar aqui essas linhas, tá? Para mim poder cotar elas, tá? Vou selecionar elas aqui, ó. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Enter. E o que acontece, ó? Novamente, ó, uma linha sobrepõe, uma cota sobrepõe outra. Então, assim, cruzando as linhas, né? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um trato nelas, né? Então, quando eu venho aqui no Dimension e seleciono a opçãozinha Dimension Break, ele vai falar aqui, ó, selecione a dimensão para adicionar ou remover, né? Então, eu vou selecionar essa linha aqui, ó, essa cota, vou dar um Enter, e ela vai automaticamente, ó, picotear a linha dela, tá vendo, ó? Para que ela possa se encaixar aqui, ó. Então eu vou ter que fazer para todos os outros. Mas é uma forma de você também não deixar com que a cota ela sobreponha uma na outra e você acabe confundindo o desenho, tá? Então é o efeito de ter feito isso foi para mostrar o Dimension Break, ok? O Multileader eu vou mostrar outro dia para vocês, tá? Quando a gente for falar de textos também, para a gente formatar textos. Tolerância também. Center Mark, ele é um comando que ele permite você marcar o centro da circunferência, tá? Então, se você clicar aqui, ó, Center Mark, eu vou marcar aqui o centro da circunferência, ó. Olha lá, ele marca o X ou maisinho aqui pra mim, ó, tá vendo? Ó? Se eu chamar o comando de novo, ó, Dimension, Center Mark, e eu marcar aqui, ó, olha lá, ele marca o centro da circunferência, tá? Ou do arco, né? Só pra você determinar onde tá o centro dele. Em Dimension, também, eu posso pegar aqui o Inspection, que é a possibilidade que eu tenho de transformar uma cota em uma cota de inspeção. Então tá lá, Select Dimensions. Vou pegar uma cota aqui, ó. Pegar essa aqui, por exemplo. Pode pegar qualquer uma, tá, pessoal? Pegar essa aqui, ó. Vou dar Enter. Aí o que vai acontecer, ó? Eu tenho essas opções que o CAD me dá para mim colocar como cota de inspeção, ó. Então tem essa Round, tem essa Angular e tem essa None que não tem objeto nenhum, né? Então é a forma do shape dela, do desenho. Eu tenho aqui a opção Label. Eu vou colocar aqui, ó, Test, que é um texto. E a porcentagem dela que ela deve ser verificada. Então eu vou marcar aqui o round, tá? Pra ficar legalzinho. Vou dar OK. Olha lá, teste 80 em 100%, tá? Então 100% delas tem que ser verificadas essa dimensão de 80, beleza? Em Dimension, nós temos aqui a Jogged linear, que é para cota linear. Vocês viram agora de pouco a Jogged para arco. Então a Jogged linear, que é para você marcar aqui uma cota, quando ela for uma cota de redução. E aí, ó, eu vou até aqui, ó, tomar cuidado com os snaps, eu vou desligá-los e vou dar um clique aqui nessa linha, ó. Olha lá, ele marca pra mim, ó, exatamente aonde tá a ruptura, porque às vezes é uma cota de encurtamento e você quer mostrar que essa cota aqui não é a cota real, ela tá encurtada, né? Então o desenho tá encurtado, ela se 60, na verdade ele se estende. Então você põe
esse zigue-zague aqui. Vou voltar a ligar o Snap. Vou lá em Dimension mais uma vez. Eu tenho então aqui o Oblique, que permite você inclinar a cota. Vou marcar aqui Oblique, tá? Vou selecionar aqui a cota, ó, que eu quero. E aí, me baseando pelos ângulos, né? Então 0, 45, 90, eu vou colocar um ângulo para ela. Então selecionei, dá Enter. E qual ângulo que eu quero? Eu quero um ângulo de 75 graus, ó. O que ela faz? Ela posiciona a cota em 75 graus, tá? Eu posso pegar o texto e movimentar ele para cá se eu quiser, ó. Ok? Então, seja para você poder tombar a cota mesmo, tá? Olha lá, Dimension. Eu tenho aqui o alinhamento de texto que eu posso trabalhar, né? Então, eu tenho aqui diversos tipos de alinhamentos para texto. Por exemplo, Left, eu marco a cota, né? Lá ele joga o texto à esquerda, tá? Bem simples, né? De se trabalhar. Eu tenho aqui, gente, ó, o Dimension Style, que a gente vai falar depois de estilos para texto, tabela, dimensão, né? Dimension Override, nós vamos subscrever a cota. Update é uma atualização, caso você mude o desenho de posição e a cota não atualiza, você clica no Update, ele atualiza a cota que você seleciona. E o Reassociation é para você reposicionar a cota. Por exemplo, eu pego essa cota aqui de 20, dou Enter, marco um ponto de origem dela para mim reassociar ela e marco um outro ponto, ó, tá? Olha lá, ele reposiciona a cota para mim, ok? Bom, eu tenho aqui essas opções e aí, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Em Dimension linear, eu vou puxar a cota aqui, ó, dando um Enter, puxar a cota aqui de 100, tá? E vou trabalhar com esta cota aqui em quê? Bom, numa coisa muito importante agora, que é a parte de propriedades, tá? Então eu vou selecionar aqui ela, vou botar o botão direito, tá? Properties. E as propriedades que vão aparecer aqui agora é voltado a todos os elementos que formam a cota. Texto, a linha de cota, a linha auxiliar, as distâncias, tá? Então vamos lá, aqui ele vai mostrar pra mim, ó, cor, obviamente que é a cor geral, tá by layer, né, pode trocar a cor, eu vou deixar aqui by layer. O layer que você está usando, que nós vimos na aula passada, eu não criei nenhum nesse arquivo ainda, então tá 0, layer 0 a partir da OAK de ISO, né. Line type é o tipo de linha, também não carreguei nenhum tipo de linha aqui, tá. Se você quiser carregar tipos de linhas diferenciados para que todos fiquem iguais, basta você vir aqui no tipo de linha, clica aqui em Order, vai aqui em Load, e eu vou carregar aqui uma, pode ser essa aqui, ó, K de ISO 02W100 aqui, vai, vou dar OK, tá? E vou dar OK de novo, só para ela poder ficar carregada, porque daí a hora que eu vier aqui de novo no Line Type, eu quero que ela apareça aqui, ó, tá vendo? Então eu sou obrigado a carregar aqui para aparecer aqui, isso é meio comum no AutoCAD, tá, gente? O escala, né, do traçado, Line Weight, espessura total dela, né, da cota, isso aqui é geral, tá? Então é toda a cota envolvida. E o thickness, que é uma elevação da linha em 3D, que dá essa impressão do efeito 3D, mas não é um efeito 3D. Aqui tem a visualização 3D, tem a parte de material, a parte de plotagem, tá? Da cota. Perdão, selecionar a cota, né? Aí já estava perdendo a orientação aqui, desculpa aí, pessoal. Então, olha lá, seleciona a cota, não pode esquecer. Então, olha lá, Line Weight, espessura da linha, né? Transparência da linha. Hyperlink, se você quiser colocar ela com link com algum site, alguma coisa, né? A gente vai ter uma aula depois sobre isso. Associative ou não, ela está associada ou não, tá? Com a peça, que no caso sim. Aí nós vamos começar a falar depois do estilos, tá? Por enquanto, você vai ver muito a partir de agora esse ISO 25, nós vamos usar ele bastante, ok? Então não se preocupem por enquanto com ele, entenda que isso aqui é o padrão que nós vamos usar para texto, tabela e assim por diante, mas depois nós vamos ter uma aula de estilos, beleza? Bom, aqui se ele é anotativo ou não, também teremos uma aula sobre essa questão do anotativo, e aí chegamos no Lines e Arrows. E aqui você pode trocar, por exemplo, o tipo de seta que você está trabalhando de um lado e do outro, tá? Se você tem aqui Arrow Size, você pode pôr aqui o tamanho dela, ó, 10, clica fora, né, ela fica ampliada, ou voltar aqui a 1 e ficar bem pequenininha, tá? Então, dado aqui pela unidade que você está trabalhando, vou deixar 2 aqui, estava 2,5, né? De Inline Weight, que né, no caso aqui a espessura de linha, tá? No caso que você vai colocar linhas mais espessas, né? Para ele poder, na linha de dimensão, que é essa linha aqui, tá? Então, por uma linha de 0,50, né? Ela vai começar a ficar mais gordinha, tá?
E na X-Line é linha de extensão, tá? Também você pode colocar aqui para ela uma espessura até maior ainda, né? Não estão tão visíveis porque a gente não colocou aqui para visualizar ainda nas propriedades aqui a espessura da linha, né? Tá aqui, ó, desculpa, aqui na espessura, Line Weight Settings, né? E aí você tem aqui a opção para você mostrar, né, lá, Display Line Weight, né? Tá ok? Olha lá, fica tudo gorda, né? Tá? Então eu vou selecionar de novo para não dar aquele bola fora que eu dei agora há pouco. Então eu vou marcar aqui, ó, By Layer, tá? Para se basear pelo Layer e By Layer, tá ok? Só pra gente poder enxergar isso daí, tá legal? De inline 1 e de inline 2 on e on, porque você pode desligar a parte da linha de cota, ó. Certo? Então aqui, ó, você pode ligar ela e pode desligar ela, tá? Aqui é a cor dela, você vai trocar só a cor dessa linha de cota, tá? Estão vendo aqui pelo exemplo, né? Tô passando o mouse e tá trocando. O de inline type, tipo da linha, né? Se quiser colocar uma linha tracejada lá, só ela fica, né? Que é a DIN Line, linha de cota, tá? Aí DIN Line Next, que é uma extensão dela, caso for necessário uma extensão aqui para ela, no caso aqui não é. O XT-Line 1 e XT-Line 2 são essas linhas de extensões, são as linhas auxiliares, que você pode colocar aqui o tipo dela também, ó. Olha lá, tracejada e também tracejada, tá? Para uma e para outra, né? Você pode experimentar aqui, ó, pausar o vídeo e ver, né? A hora que você quiser pausar, ok? Aí nós temos aqui ela também ligada e desligada. Em alguns casos você é obrigado a ligar e desligar ela, tá certo? Então eu vou deixar ela ligada aqui e ligada aqui. Depois eu tenho aqui, ó, XT-Line Fixed, que é fixar ela, deixar ela fixa, tá? Ok? Vou deixar off, né? Essa distância fixa você pode dar ela aqui também com esse XT-Line Fixed Length, que é o comprimento. Então, por exemplo, eu on e coloco aqui 10, né? O que vai acontecer? Ó, ele estende daqui para cá 10. Opa, cliquei na cota, não ESC. Tá? Daqui para cá 10, ok? Então eu vou por off e ele volta a ficar perto da peça, tá? Por isso que ele desabilita aqui. Tem a cor para ela. Olha lá, tá trocando as cores, né? Aí tem aqui XT-Line Next. Então, ou seja, o que seria isso daqui, né? É a distância dela que você tem a partir daqui para cima. Então, ou seja, a partir da determina a linha de cota para cima, você pode pôr um pouquinho mais de chifre. Eu vou pôr 10 aqui para aumentar um pouquinho o chifrinho dela. Olha lá. Vou pôr um aqui que é mais bonitinho, estético, né? Olha lá. E aqui é a distância em relação à peça, inverso do outro aqui, que era dela para peça. Essa aqui é da peça para ela. Então você vai colocar aqui uma distância, por exemplo, 10, e ela vai se distanciar da peça em 10, ó. Tá vendo? Só que daqui para cima, tá? Então aqui no caso eu vou pôr 1, para não ficar tão perto também, mas não tão longe também. Aí nós temos aqui a opção Text, que daí vai trabalhar com o texto. Então aqui nós temos aqui cor de fundo para texto, que é esse Fill Color. Se for uma linha, se for uma cota fracionária, que nós vamos ainda falar sobre isso, você pode clicar aqui e alterar modo de visualização para vertical horizontal, que ela fica em pé ou deitada, a linha de chamada de cota para medida em fração. Text Color é a cor do texto, não é a cor de fundo, é a cor do texto, tá? A cor de fundo é o Fill Color. Text High é a altura do texto, olha lá, 10, vai ficar gigante o texto. Text Offset é a distância do texto em relação à linha de cota, a de inline. Então, por exemplo, eu coloco aqui 3, tá? Dá um Enter aqui. Aqui pode dar Enter, tá, pessoal? DIN Outside Align é a forma que ele vai alinhar para você a cota, tá? Ele pode ser jogado para o lado de fora caso necessário, quando você tiver uma área muito curta. Então vou voltar aqui até C1 para ficar mais interessante, não ficar muito. E aqui também vou voltar a C2. 2 não, vou pôr uns 4 aqui para ficar visível, né? Aí eu tenho aqui a opção dela na horizontal e na vertical, que são os alinhamentos. Vocês podem observar aqui pelo exemplo, tá? Tem aqui também na vertical, o alinhamento dela vertical. Você pode ir mudando aqui, vai verificando como é que ela fica, tá? O estilo de texto, que ainda nós não estamos falando de estilos de texto, tá? Aqui nós temos a opçãozinha do Text Inside Align, que é dentro do alinhamento, tá? Para ele poder alinhar o texto. Posicionamento dele em X e Y. Rotação, por exemplo, quero que 45 graus o texto. Olha lá, fica 45 graus, vou pôr 0 aqui. Text View Direction, alinhamento do texto para você fazer leitura, caso seja necessário. A medida que está agora, e esse override, toma muito cuidado, porque se você colocar aqui abobrinha, vai aparecer lá abobrinha, tá? Ele sobrescreve o texto, né? Então eu já vi muita gente errar desenho, pessoal, e colocar, por exemplo, a medida do desenho é 110, fez com 100 para não alterar, o cara faz assim na cota, olha que bonito que fica, né?
engana, tá? Então eu vou dar um delete aqui, ó, para apagar e voltar à medida real. Esse fit é utilizado para fazer os melhores ajustes. Então quando você vai lá e clica no comando e puxa a cota, automaticamente ele vai usar este comando aqui como best fit, que é o melhor ajuste, para ajustar o posicionamento das linhas de chamada, da linha de cota, do número. Então geralmente aqui, muito raramente você vai mexer. Eu nunca mexi com isso aqui, nunca precisei. Eu sempre trabalho com as outras opções, mas essa aqui é muito difícil, tá? Fica aí para vocês explorarem depois. Aqui você tem o separador decimal, pode ser ponto, vírgula, você que vai definir. DIN prefix é um texto que vem à esquerda do texto. Então você coloca aqui, ó, por exemplo, texto, né? Então quando você quer colocar, por exemplo, uma observação no DIN prefix, que é antes, e no DIN sufix, que é depois, ó, texto 1, né? Então você tem o texto à esquerda, texto à direita, tá? E tem esse DIN subunit sufix, que é usado para quando você tem cota fracionária. Ok? Eu vou deletar eles aqui, não vou precisar deles agora, né? Esse round off, pessoal, é assim. Vamos supor que a cota aqui fosse 100,25. Se você coloca aqui no round off, que é, por exemplo, 1, ele vai ignorar o 100,25 e vai mostrar 100. Por quê? Porque é uma forma de arredondamento. O valor que você colocar aqui é o valor arredondamento. Por exemplo, arredonde 1,35 para 1 ou para 1,5. Então você coloca aqui 0,5. Então o que ele vai fazer? Toda vez que for uma cota de 1,25, 1,27, 1,28, 1,10, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para 1 ou para 1,5, tá? Então toma cuidado com esse tipo aqui de cota. De scale linear, você coloca aqui, por exemplo, uma escala de 2 e dá Enter, olha como é que fica a sua cota, ó, tá? Então ele vai usar uma escala para ampliar ou reduzir, por exemplo, 0,5 aqui, né? Olha lá, reduziu a cota, tá ok? Então ele pode aí também fazer essa parte com redução de escala. Aqui você tem qual unidade que você está usando, tem diversas outras anotações de unidades, tá certo? Supressão de zeros, então suppress leading zeros é zeros que venha à esquerda aqui, caso for necessário. E suppress trailing zero, suppress é suprimir, ocultar, tá? E aqui à direita, né? Então zeros após aqui que não sejam necessários, você pode colocar como ocultos, tá? Caso estiver trabalhando também com pés ou polegadas, você também pode usar a mesma opção, que é para ocultar zeros à esquerda e zeros à direita. E a quantidade de casas decimais após a vírgula. Você pode trabalhar aqui, ó. Posso colocar até 4, 5, até 9 casas após a vírgula aqui, tá? O AutoCAD ele é bastante preciso para isso. Se você quiser trabalhar com alguma cota extra, você pode, ó. Você vem aqui, habilita, e ele vai mostrar para você a cota, no caso nosso padrão decimal e polegada. Aí você tem aqui o formato dela, né? Você pode medir, tem aqui as formas de você enxergar ela, tá? Aí tem aqui, né, a precisão, o round off, que é aquela questão do arredondamento, né? Fator de escala, então fator de escala aqui, por exemplo, escala 1, né? Olha lá, fica 1 para 1, tá? Então, vou alterar aqui o fator de escala, 0,5, por exemplo, tá? Aqui você tem as unidades, os leading trailings, né, de supressão, os zeros, né, de supressão, ok? A opção de trabalhar com pés, aqui o prefixo e sufixo na frente, ou seja, é uma segunda cota que você está colocando no desenho, tá? Eu vou colocar off para não ficar muito carregado, ok? E aqui embaixo você tem o grande problema, né, grande solução, né, que é a tolerância. E aí eu quero que exista sim tolerância, então aqui, ó. Ah, mas espera aí, esse aqui é do alternate, né? A nossa tolerância, ela tá aqui para baixo, ó, tá? Essa aqui é do alternate, como eu desliguei o comando alternate aqui, ele não vai aparecer aqui o yes para colocar também na segunda cota. Então, tolerância alignment, aqui, ó, você vai ter decimal separators ou não, você vai poder escolher a opçãozinha, né? Qual tipo de tolerância que você quer, ó, simétrica, por deviation, limite ou basic, né? Então, por exemplo, aqui colocar aqui, ó, deviation, né? Aí, tolerância limit lower, vou pôr aqui, ó, 0,05, né? Enter. Aí aqui embaixo, ó, que é o upper, medida maior, 0,06, né? Aonde que ela está posicionada? Ela está posicionada sempre no top, né? Perdão, dizendo, né? Abaixo, né? A cota é abaixo, a tolerância em cima. Só que a tolerância é muito grande aqui, mas já vamos solucionar isso. A precisão da tolerância está aqui também, para você aumentar ou diminuir caso for necessário, né? Então, no caso aqui, vamos colocar aqui 3 casas, né? Que nós estamos trabalhando. A supressão dos zeros, tá? Tem aqui, ó, o tolerance suppress leading zeros e trailing zeros, né? Então, aqui. A altura dela, então, aqui que é importante, né? Que eu queria chegar, ó. É 0, por exemplo, 5, metade, ó. Opa, não pegou aqui. Deixa eu lá de novo. Apagar, 0,5,
Tá vendo? Ó? Por um pouquinho menor, ó. 0.2. Olha lá. Tá vendo? Agora sim eu consigo trabalhar. Vou pôr aqui top. Olha lá. Tá vendo? Ficou melhorzinha, né? Ok? Aí eu tenho aqui, ó, para alternate também as opçõezinhas iguais, né? Então vejam, quando você fala de cota, gente, você não tem somente a aplicação das cotas no desenho. Você tem que trabalhar com, além da aplicação de cotas, você também trabalha com a questão das propriedades, para formar cotas desse tipo aqui. Aí você vai falar assim, para cada cota eu vou ter que fazer isso? Não. Você tem estilos de cotas, estilos de texto, estilos de tabelas, estilos de N coisas no AutoCAD que você vai aprender depois a criar nas futuras aulas, ok? Gente, essa aula estendeu um pouquinho, é bastante coisa, eu procurei ser um pouquinho mais acelerado, mas espero que vocês tenham aí apreciado, beleza? Gente, até uma próxima aula, abraços, até mais.